Não se esqueça de dar o like. Minha esposa, 41, foi recentemente contatada pelo ex-namorado e coautor dela, e estou um pouco nervoso. Olá a todos, deixe-me começar dizendo que minha esposa e eu somos muito abertos, talvez até demais, sobre nosso passado e ex-parceiros e tudo mais. Ela é minha segunda esposa. Minha primeira esposa era muito firme quanto à fidelidade, e nos separamos por causa de sua traição. A ex e eu temos um filho em comum. Minha esposa também tem uma filha de seu casamento anterior. Estamos casados há 5 anos, e nossa pequena família mista funciona bem junta. Como mencionei antes, talvez sejamos até excessivamente abertos sobre nossos relacionamentos passados. O primeiro marido dela era um traidor em série. Ele era músico e se envolvia com mulheres em seus shows. Ela descobriu seus e-mails e descobriu que ele estava envolvido com outras 5 mulheres, uma das quais estava grávida dele. Não querendo que a criança crescesse em uma casa desfeita, ela queria salvar o relacionamento e procurou um de seus antigos amigos da internet em busca de conselhos, vamos chamá-lo de Chris. Os dois eram amigos há 7 anos até aquele ponto, mas nunca se conheceram, eram parceiros de escrita. Na verdade, antes de perderem o contato, estavam escrevendo um romance juntos. Ela me disse que, quando procurou apoio, ele foi muito gentil e realmente recomendou muitas maneiras de superar a infidelidade ou sobre o que você deveria falar com um advogado, em geral, sendo um bom amigo. Em algum momento, eles decidiram revisitar a escrita de seu livro. Segundo ela, eles flertavam casualmente, mas como viviam em lados opostos do país, não tinham meios de agir. Em tudo isso, ela decidiu que seu casamento estava morto e parou de tentar consertar as coisas, desistiu, eu acho. Ela e Chris expressaram atração mútua e, no final do ano, ele voou para encontrá-la. Ela pediu o divórcio logo após o caso ficar físico, e Chris mudou-se mais tarde naquele ano para ficar com ela. Para encurtar a história, a filha dela, que tinha apenas 5 anos na época, realmente não se adaptou a ele. Segundo ela, ele não fez nada de errado, ela simplesmente não estava se ajustando adequadamente após o divórcio e não gostou que alguém substituísse seu pai. Minha esposa disse a ele que precisavam dar um tempo por causa disso e também porque ele é um pouco grosseiro às vezes. Ela pretendia que fosse uma pausa curta, mas aparentemente ele estava tão machucado por ter se mudado tão longe para ser rejeitado depois de 2 meses que encerrou tudo. Depois de meses passados, eles se reconectaram para tentar terminar o livro deles. Eles começaram a dormir juntos novamente durante esse tempo, mas era apenas físico. Eles chegaram perto de terminar o livro, mas ela começou a namorar comigo, então pararam de dormir juntos. Ela se sentiu estranha em ter um ex-namorado por perto depois que entrou em um relacionamento comprometido, então, segundo a própria admissão dela, parou de responder aos e-mails dele, que eram todos relacionados ao livro, com a mesma frequência e parou de trabalhar nisso do lado dela. Ele ficou frustrado após alguns meses disso e a bloqueou em tudo. O que nos traz finalmente a 1 mês atrás. Após 4 ou 5 anos sem contato, ele manda uma mensagem para ela do nada. Ele contraiu a Covid e quase morreu. Chris entrou em contato porque, aparentemente, durante esse tempo afastados, ele reescreveu o livro sem suas contribuições, conseguiu publicá-lo, escreveu e publicou uma sequência e seu trabalho estava prestes a não ser concluído se ele morresse. Ele queria deixar claro que, se algo acontecesse com ele, queria que os direitos desta obra fossem transferidos para ela, pois ela sabe como terminará e ajudou a criar a história. Até aí, tudo bem, isso soa realmente agradável, mas depois eles começam a conversar. Ele aparentemente está escrevendo uma adaptação em quadrinhos, e ele a convidou para participar. Ele já tem muita arte pronta e ela estava muito empolgada me mostrando e explicando quem eram todos os personagens, suas histórias de fundo, o que ela acha que ele errou no design. Ela também leu o primeiro livro e está me dizendo quais nomes ele mudou, quais personagens estavam e não estavam em sua versão, as diferenças na trama, e parece que ela está se divertindo muito com isso. Eu sabia que eles escreviam juntos, ela já mencionou antes, mas eu não tinha ideia de que eles tinham criado todo esse universo. Posso dizer que era algo realmente importante para ela. Parece que é algo que era profundamente importante para ela, mas que ela forçou a não ser importante. Eu quero isso para ela, mas não quero que as interações deles se transformem em algo mais, como aconteceu 3 vezes antes. Toda vez que eles trabalharam em algo no passado, isso levou ao sexo. E há um pouco de conteúdo sexual em sua escrita. Não sou do tipo ciumento, e certamente não quero parecer uma pessoa autoritária e controladora. Quero que minha esposa tenha sua saída criativa, porque ela brilha de uma maneira que nunca vi antes quando fala sobre esse livro sobre o qual eu mal sabia alguma coisa.
Parece que é algo que era profundamente importante para ela, mas que ela forçou a não ser importante. Eu quero isso para ela, mas não quero que as interações dele se transformem em algo mais, como aconteceu 3 vezes antes. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. A atualização. O ex-namorado da minha esposa reapareceu em sua vida pedindo para trabalhar em um projeto de escrita mútuo que ela abandonou anos atrás, e ele está obtendo sucesso financeiro com isso agora. Eu não sei quem é essa mulher. O nível de decepção é tão complexo e deliberado que mal sou capaz de compreender que passei os últimos 6 anos da minha vida com essa pessoa. Decidi me sentar com ela e conversar sobre como me senti em relação à situação, que fiquei feliz por ela ter redescoberto sua antiga escrita e que seria legal para ela explorar isso como um hobby ou uma profissão, já que ela é muito boa nisso e claramente gosta. Na época, ela concordou e disse que Chris, seu ex, estar por perto não seria uma boa coisa, dizendo que estava preocupada que ele pudesse estar usando isso como uma artimanha para falar com ela novamente. Quando ela disse essas coisas, pensei que estava tudo bem, que ela tinha as mesmas apreensões que eu e não estava minimizando meus sentimentos ou me chamando de controlador, na verdade estávamos na mesma página. Oh, como eu estava errado. Essa conversa deveria ter sido o fim disso, mas por algum motivo meu cérebro começou a ficar estranho, e comecei a pensar que estava indo muito bem. Ontem de manhã, quando ela entrou no chuveiro, peguei seu telefone e entrei nele. O número dele estava lá, e toda a conversa deles havia sido apagada. Não fazia 3 dias desde a última vez. Sinais vermelhos. Verifiquei o Messenger do Facebook, ela está falando sobre sua próxima viagem de trabalho que a levará a Las Vegas. Bem, aparentemente, essa coisa de 2 dias foi cancelada devido à Covid, mas ela me disse que está indo. Eles estão discutindo um hotel em uma cidade vizinha e planejando ficar lá, além de enviar fotos de férias de outras pessoas em Vegas um para o outro, para que ela tenha algo para mostrar se eu perguntar. Eles estão falando sobre restaurantes aos quais podem ir, como haverá uma lua cheia quando ele estiver aqui, e como isso ficaria ótimo na praia. Ah, sim, e ele não está na costa leste como ele apresentou, ele voltou recentemente para a cidade, já que o idiota realmente tem dinheiro suficiente para morar aqui. Ele mostrou a ela no Google Maps onde está morando, e está sendo muito difícil para mim não dirigir meu caminhão direto na sala dele. 1 mês atrás, ela alegou que precisava buscar o irmão no aeroporto. Não. Era ele. As mensagens não voltam muito mais no tempo do que isso, mas fazem referência a conversas sobre coisas durante os anos em que supostamente não tiveram contato. Uma linha que li que ele escreveu faz meu coração disparar de raiva. Sim, somos apenas amigos. Não te vejo em 8 anos e estou dentro de você 20 minutos após o avião pousar. Melhores amigos talvez. Então, ela não está apenas planejando se envolver com ele, eles estão fazendo isso há meses. Aquela viagem para a casa de sua mãe algumas semanas atrás, onde ela passou a noite, sim. Eu ainda não a confrontei, mas seu sorriso agora me enche de tanto ódio. Vou tentar o meu melhor para não dizer nada até depois do Natal. As crianças não precisam que o feriado seja um lembrete constante disso, mas, honestamente, provavelmente vou explodir e confrontá-la hoje ou amanhã, porque minha capacidade de engolir essa besteira com um sorriso é quase impossível. Honestamente, terei sorte se conseguir evitar tomar um banho com uma torradeira. Estou enlouquecendo agora. Edição. Estou reunindo informações, fotos e capturas de tela de sua localização e falando com um advogado amanhã. Edição 2. Encontrei-me com o advogado de divórcio do meu irmão e estamos fazendo planos. Estou documentando tudo, todas as mensagens, a localização dela, para onde ela está dizendo que vai. Vou confrontá-la no dia 2 do próximo mês depois que ela for para o hotel com ele. Estou me certificando de que estou com tudo organizado e tentando não arruinar o Natal para sempre para as crianças. Atualização. Gostaria de agradecer a todos que ofereceram conselhos quando postei isso ontem. Isso ajudou a manter minha mente longe de lugares mais sombrios e me deu algo para fazer. Tenho conversado com meu irmão em busca de apoio e continuado a monitorar suas comunicações.
Ela notou que eu estava agindo de forma diferente, e eu disse a ela que era apenas eu ficando triste com o aniversário da morte da minha tia, o que foi o suficiente para que ela não começasse a perceber que eu sei tudo o que sei. Passei 3 horas hoje no meu carro do lado de fora de um McDonald's usando o Wi-Fi deles para acessar seus e-mails, e eles estão usando o Yahoo Messenger para se comunicar. Ela está lá com os seios de fora em várias fotos, todas as quais estou salvando. Muito bonitinho, tem uma com ela posando com flores que dei a ela no aniversário dela. Eles estão trocando mensagens picantes desde março. Algumas citações selecionadas dela. Eu não posso começar a falar sobre o livro o tempo todo. Falei de você 2 vezes quando ele e eu nos encontramos. Se eu começar a falar sobre você e o livro agora, ele vai pensar que tem algo acontecendo. Você precisa se barbear porque essa barba está como facas. Quase tive que passar protetor labial no meu queixo e debaixo do meu nariz. Você vai ganhar logo antes de sair daqui. Eu quero que ele te beije depois que você passou a tarde me engolindo. Honestamente, minha compulsão para não espancar esse homem até a morte é forte. Eu não vou fazer isso, mas o fato de ele ser tão intencionalmente malvado está me fazendo querer usar os dentes dele como colar. Atualização. Eu nunca quero passar por algo assim novamente. Isso foi a coisa mais difícil que já tive que fazer e estou tremendo como um viciado ocasional agora. Ela saiu hoje, não tenho certeza para o trabalho ou para a casa do Chris, mas ela se foi. Tentei verificar sua localização e ou ela desligou a localização ou meu telefone estava com problemas. Eu não tinha os meios para notificá-la, isso acontecerá mais tarde nesta semana, mas tive que confrontá-la antes que ela percebesse o que eu estava fazendo para que ela não tivesse mais tempo para formular mentiras convincentes. Ouvi minha garagem abrir e liguei a câmera. Ela entra completamente alheia, digo a ela que ela deveria sentar porque precisamos conversar. Ela fica com uma expressão de servo nos faróis, mas ela se senta e me pergunta o que está errado. Eu pergunto, por que você não me conta? Ela faz de conta que não sabe, mas eu vejo que ela sabe que foi descoberta. Ela me pergunta novamente o que está errado. Eu pergunto a ela o que realmente está acontecendo com o Chris e ela diz que nada, ela não ouviu falar dele. Eu mudo de assunto e decido não confrontá-la diretamente, e digo a ela que estou desconfortável com ela trabalhando com ele e que não é algo que eu possa superar. Ela concorda instantaneamente e me pergunta muito nervosamente por que mudei de ideia tão rapidamente e por que estou agindo do jeito que estou. Eu apenas balanço a cabeça e digo algo como, eu queria ser compreensivo sobre isso, mas senti vibes estranhas dele e prefiro que eles não conversem. Ela insiste que ele não significa mais nada para ela, que ela estava apenas feliz por ver o livro ser feito. Eu disse a ela que ele basicamente roubou dela e que ela está sendo muito compreensiva quanto a esse fato. Que ela deveria processá-lo por isso, e ela concorda comigo. Nesse ponto, ela provavelmente está pensando que saiu dessa e vai terminar com o Chris assim que tiver um segundo para fazê-lo. Mas então eu digo a ela que toda essa situação me deixou realmente estressado e que vou tirar a próxima semana de folga do trabalho. Digo a ela que conversei com minha ex e ela concordou em cuidar do meu filho naquele fim de semana para que eu pudesse ir a Las Vegas com ela. Foi por isso que eu estava conversando com minha ex por tanto tempo outro dia, acertando os detalhes de ela pegar meu filho, ou pelo menos é o que eu gostaria que ela pensasse. Ela me olha fixamente. Começo a falar sobre como a Covid fechou muitas coisas e nem sei o que está aberto em Las Vegas. Ela me interrompe e diz que foi cancelado hoje. A conversa daqui em diante segue assim. Foi cancelado no mês passado. Não, ele nos disse hoje porque não tinha certeza se estava ou não até hoje. Eu sei que foi cancelado no mês passado. O que você está fazendo? Por que você está me dizendo que quer ir e depois me diz que foi cancelado? Eu não entendo o que você está fazendo. Foi cancelado no mês passado. O que você ia fazer se eu não tivesse perguntado sobre isso? Você está me assustando. Foi cancelado hoje. O que você ia fazer em nome da cidade onde fica o hotel dela? Do que você está me acusando? Há quanto tempo você e o Chris estão juntos novamente? Não fizemos nada. Ele te disse que estávamos. Não minta para mim. Eu não quero ler tudo que ele mandou, quase vomitei fazendo isso da primeira vez. Não posso acreditar que você faria isso. Eu te amo, desculpa, ele tem me mandado muitas mensagens ultimamente dizendo muitas coisas ruins e eu não sei como lidar com isso. Eu queria te contar isso, mas tinha medo de você fazer o que está fazendo agora. Eu estava apenas esperando que ele parasse por conta própria. Você não o viu por 8 anos, e 20 minutos depois que ele desembarcou, você fez sexo com ele. Que voo?
O que você está lendo? Ele mora na nome da rua. Você quer parar com isso? Apenas admita o que você fez para que possamos seguir em frente com isso. Por que você me disse que ele morava na costa leste? Ele disse algo para você? Ele mente o tempo todo, é parte do motivo pelo qual terminamos. Eu te disse isso. Eu sabia que não deveria ter respondido às mensagens dele, sempre é drama com ele. Todas as mensagens dele estavam bem, mas ele começou com a saudade de mim de novo, como sempre. Eu ia te contar. Ele queria que você voltasse para casa e me beijasse depois de tê-lo feito. Li suas mensagens, vi-as no seu e-mail e nos seus textos. Você está me traindo e quero que você saia desta casa hoje. O quê? Eu não estou te traindo. Se você não quer que ele esteja por perto, vou dizer a ele para sumir, mas querido, eu não estou te traindo. É isso que ele te disse? Ele está mentindo. Pare com isso. Eu disse a você que entrei nas suas mensagens no seu celular. Você vai pegar suas coisas e ir para os seus pais. Fiz cópias dos seus e-mails e capturas de tela dos seus textos. Eu não quero mostrar a eles o que vocês dois dizem um ao outro, mas se você continuar mentindo na minha cara, eu vou. Acabou, vá pegar suas coisas. Ela tentou até mesmo, diante de tudo isso, agir como se não soubesse de nada e mentir, mas finalmente cansada disso, mostrei a ela minhas cópias de suas mensagens e entreguei a ela. Ela olhou para elas por 2 segundos e então desabou chorando muito. Como eu nunca a vi tão devastada por qualquer coisa. Até senti pena dela por um tempo. Ela disse que estava arrependida, que aquilo havia saído de controle e que queria frear, mas ele tinha ficado possessivo e estava ameaçando expô-la se ela terminasse com ele. Eu disse a ela que nada disso estava nas mensagens deles e que ela ainda estava mentindo para mim. Ela estava indo para passar o fim de semana com ele. Então ela me disse que acabou entre eles e que ela o fará desaparecer, ela nunca mais falará com ele. Eu disse a ela que não me importo com o que ela faça, mas tenho conversado com um advogado e os papéis do divórcio estarão prontos em breve. Neste ponto, ela explode e repete: você conversou com um advogado, umas 4 ou 5 vezes, e honestamente, eu estava pronto para chamar a polícia porque ela estava se aproximando de mim e realmente gritando agora. Eu disse a ela para se acalmar, que eu tenho uma câmera ligada. Ela então continua a se desfazer e não se parece com ninguém que já conheci antes. Continuava dizendo coisas como: você apenas planejou tudo isso. Sorrindo para o meu rosto apenas planejando tudo isso. O que toda vez que ela fazia eu respondia com a mesma coisa: bem, olha o que você estava planejando e sorrindo para o meu rosto enquanto você estava fazendo. Perguntei a ela por que ela faria isso conosco e a princípio ela não conseguia me dar uma resposta direta. Ela tentou me dizer que foi sexo sem sentido, então eu respondi: então você nos arruinou sem motivo, então isso é ótimo. Depois de um tempo, ela ficou mais quieta e não sei se estava sendo honesta ou apenas tentando me machucar, mas aparentemente ela realmente estragou tudo com ele aos olhos dela. Ela o chamou de sua alma gêmea e eu quase comecei a quebrar as coisas. Eu perguntei a ela por que ela simplesmente não me abandonou por ele desde o início, eu teria entendido naquela época, e ela disse que precisava se afastar dele porque sabia como pareceria mal para sua família se ela o trouxesse de volta. Aparentemente eles também não gostavam dele. Ela também disse que nunca poderia e nunca poderá realmente ficar com ele porque seu ex e sua filha brigariam com ela por causa disso. Então voltar para ele legitimamente nunca foi uma opção. Ela então disse que estava arrependida e parecia incrédula com o quão final eu estava com tudo. Ela me disse o quanto foi um erro, o quanto ela mudaria e faria qualquer coisa que eu quisesse apenas para consertar a situação, eu disse a ela que não. Ela então disse que não iríamos nos divorciar porque ela pode fazer as pazes com isso. Eu disse a ela que não há nada que ela possa fazer para merecer meu perdão, eu nunca vou perdoar isso e de alguma forma ela teve a audácia de ficar chocada com isso. Eu disse a ela que abri uma conta em outro banco e transferi metade da conta conjunta para ela esta manhã e que o resto é dela. Ela pode pegar ela mesma ou eu posso pegar para ela, mas a conta será fechada. Ela apenas assentiu e disse que provavelmente teríamos que ir ao banco juntos para fechá-la. Ela foi e começou a empacotar suas roupas, pacificamente, chorando um pouco e, de forma estranha, fazendo ameaças de vez em quando de que era melhor não faltar nada. Eu deixei para lá e disse a ela para tirar fotos de como ela deixou suas coisas e as coisas de sua filha, para que quando ela voltar ela verá que eu não mexi em nada. Os pais dela foram contatados e estão em estado de incredulidade. Ambos estão surpresos que o Chris seja até um fator em tudo isso e passaram um tempo me pedindo desculpas, e logo depois ela saiu de casa.
No dia seguinte, minha ex-mulher bombardeou meu telefone com tantas mensagens de "Eu te amo, estou arrependida, podemos consertar isso", que eu pensei em jogar meu telefone fora. Eu queria simplesmente desligá-lo, mas minha ex-mulher tinha meu filho, então eu precisava mantê-lo ligado apenas no caso de uma emergência ou uma mudança nos planos quando ele estivesse voltando para casa. Então, comecei a responder as mensagens dela enviando capturas de tela das piores partes de sua conversa e não dizendo nada por conta própria. Minha ex voltou com meu filho e trouxe o jantar do meu restaurante chinês favorito. Eu não dei a meu filho o motivo exato quando contei a ele, mas ele perguntou diretamente se ela tinha traído porque foi tão repentino, e eu disse a ele que ele estava certo, sem entrar em detalhes. Eles ficaram por um tempo antes de voltar para casa e eu só fiquei flutuando pela casa tentando me manter firme. Já se passaram cerca de 2 ou 3 dias desde que comecei a escrever isso e estou indo para a academia e depois para o meu advogado. Este texto já está muito longo e as coisas estão se atualizando rapidamente, então eu poderia ficar digitando para sempre e nunca terminar. O ex-marido da minha futura ex voltará para pegar as coisas da filha e explicarei a ela da melhor forma possível que, se ela precisar de mim, estou a apenas uma ligação de distância. Também estou pensando em contar ao ex dela que ela estava traindo ele com o Chris também porque ela disse várias vezes que ele não sabe. Mas talvez eu não faça isso, não alcança realmente nada. De qualquer forma, a primeira batalha foi travada e parece que estou ganhando o máximo que alguém pode ganhar, dadas as circunstâncias. Uma parte de mim quer confrontar o Chris, mas sou inteligente o suficiente para saber que tudo isso seria um desperdício de tempo e energia. Tempo melhor gasto trabalhando ou indo para a academia ou encontrando alguma forma de agradecer a minha ex-mulher por ser uma verdadeira MVP do meu lado nisso tudo. De qualquer forma, é isso que eu tenho por enquanto. Desculpe se isso está desconexo, mas levei alguns dias para escrever e, claro, os acontecimentos continuam ocorrendo. Atualização: progressão de 3 meses. Tenho mantido praticamente nenhum contato com minha futura ex-esposa. Tentei apenas me comunicar com ela através do meu advogado quando tivemos um motivo real para falar, mas isso me fez sentir como uma criança que estava evitando o confronto, mesmo que esse não fosse o caso. Decidi falar com ela pessoalmente algumas vezes. Se você tem acompanhado os extensos comentários em meus posts anteriores, já sabe sobre o que discutimos, mas vou escrever tudo aqui como se fosse a primeira vez. No início, minha futura ex-esposa estava confusa em relação a como falava sobre Chris. Em um minuto, ele era sua alma gêmea e aquele que a deixou escapar. No próximo, ele era um predador que não a deixava em paz. Nossa família e amigos já conhecem a verdade agora, e a maioria deles tomou o meu lado na questão, dadas as informações que forneci em meu longo post no Facebook. Não havia muito espaço para apoiá-la de qualquer maneira. Ela se mudou temporariamente para a casa dos pais e eu permaneci na minha casa. A casa foi adquirida muitos anos antes de eu sequer conhecê-la, então isso não é um problema no divórcio. Curiosamente, Chris, o outro homem, decidiu me escrever uma carta longa, por razões que só Deus conhece. Tive a impressão de que ela o deixou com raiva logo depois de eu a ter dispensado, pois a carta estava cheia de coisas como: estávamos consertando nosso relacionamento quando você a roubou de mim. Eu a amei por X anos, então não poste coisas online dizendo que sou um traidor. Isso realmente me deixou furioso, e eu queria causar sérios danos físicos a ele, mas mais uma vez encontrei a razão. A vida tem sido bastante solitária nesta casa desde que ela e minha enteada se mudaram. O quarto da enteada ainda está vazio, e tenho que deixar a porta fechada porque vê-lo vazio sempre me machuca, e não consigo me motivar a fazer nada com ele ainda. Ela tem um pai, e ele é um bom pai, e por causa dele ainda vejo uma vez por semana. Levo-a para passeios de bicicleta ou saímos para comer juntos. Perguntei a ela uma vez se ela se sentia confortável comendo na minha casa, e a pobre começou a chorar. Ela ama os avós, mas não gosta de morar com eles, então tem passado mais tempo com o pai dela. Seu pai me convidou algumas vezes para tomar uma cerveja, e tivemos algumas conversas sobre nossa ex-mulher e Chris. Acho que mencionei nos comentários do meu último post, mas ele sabia o tempo todo que ela estava traindo ele. Vejo meu filho e minha ex-mulher muito mais agora. Um dos meus dias da semana coincide com a programação deles, então eu passo para jantar, e tenho ficado com ele por um dia extra nos finais de semana, e geralmente ela se junta a nós para jantar na sexta-feira à noite. Perguntei a meu filho se ele queria falar sobre como se sente em relação ao meu próximo divórcio, e ele não diz muito, mas está sofrendo. Nas primeiras vezes, ele apenas ficava com um olhar distante e dizia: "Eu nem quero pensar nela", e que a amava e não esperava que ela, de todas as pessoas, fizesse isso com ele. E isso realmente me atingiu quando ele disse isso.
Sempre pensamos no que a traição de alguém faz conosco, como se fosse um ato de malícia contra nós, mas, o que ela fez comigo, vindo dele, doeu mais do que qualquer coisa que ela poderia ter feito comigo. Discuti terapia com ele e sua mãe, mas ele insiste que está bem e que, se sentir que não consegue lidar com isso, falará conosco. Ele é um garoto maduro e confio em seu julgamento, geralmente é bem sincero sobre como está se sentindo. Ele e eu, na verdade, discutimos pela primeira vez em particular o divórcio entre sua mãe e eu e os motivos por trás disso. Eu realmente não queria no início, pois ele está atualmente furioso com relação à infidelidade, e ele tem um ótimo relacionamento com a mãe. Mas ele estava perguntando sobre isso, então optei pela honestidade educada. Disse a ele que sua mãe me machucou tanto quanto eu, mas o que ela fez foi apenas uma escolha muito ruim, e que eu não estou mais chateado com isso, mas demorou um pouco. Falando da minha ex-mulher, ela tem me apoiado muito nisso tudo. Ela é basicamente a razão pela qual comecei a jantar com eles uma noite durante a semana e a ficar com meu filho por mais tempo, porque ela insiste que farei melhor para não ficar constantemente sozinho naquela casa. Muitas pessoas sugeriram que ela e eu nos reúnam. Se eu alguma vez tomar essa decisão, gostaria de esperar para terminar algumas sessões de terapia, talvez terapia de casal se ela estiver na mesma página. Discutimos brevemente nosso próprio divórcio e a infidelidade que o causou. Eu já superei e não me sinto muito afetado por isso, mas ela fala como se tivesse acabado de ser pega. Não é a primeira vez que faço isso, mas disse a ela que a perdoo por isso. Até acrescentei desta vez que, considerando mais detalhes sobre como ela descreveu o encontro, é provável que ela tenha sido alvo de algum sujeito porque bebeu demais. Este não era um cara que ela conhecia muito bem e tinha visto apenas algumas vezes em seu local de trabalho. Se estou lembrando corretamente, ele não trabalhava na mesma área ou em um local separado. Em qualquer caso, ela literalmente não o viu desde alguns dias depois do ocorrido. É um pouco difícil pensar sobre isso também, porque, mesmo que isso não me incomode regularmente, a verdade é que eu estava realmente amando minha vida até que ela me deu a má notícia. A futura ex-esposa suavizou as coisas para mim quando aquele relacionamento começou, mas mais uma vez, bem quando estou me sentindo bem e feliz, a infidelidade estraga tudo para mim. Isso me torna realmente relutante em considerar outro relacionamento se for isso que todo o meu tempo e esforço levam. Dito isso, estou fazendo uma viagem para Disney em julho para tentar limpar minha mente de tudo isso. Originalmente, seria eu, minha ex-mulher e meu filho, mas consegui convencer a futura ex-esposa a permitir que minha enteada fosse junto para que ela não se sentisse excluída. Ela provavelmente usará o tempo para se envolver com seu próximo infortunado, mas isso não é mais um problema meu. Devo me divorciar em julho e mal posso esperar. Bem, tenho mantido minha saúde, malhando e continuando a trabalhar em casa, mas isso logo vai acabar. Mantive contato com minha enteada por meio dos avós e de seu pai biológico, com quem ela também traiu com esse homem, embora ele tenha traído minha futura ex-esposa várias vezes. Ele é um cara legal para tomar uma cerveja, apesar de todas as falhas dele, parece ser um bom pai. Agora eu a vejo 2 vezes por semana, nunca pernoite, e ainda assim mantive seu quarto anterior vazio, porque é muito deprimente para mim considerar fazer qualquer outra coisa com ele. Ela tem sido minha princesa, e ela sempre fica animada quando vem me visitar ou quando apareço para levá-la para jantar ou andar de bicicleta. Depois de um tempo, meu filho decidiu que ele acha que poderia se beneficiar da terapia e tem consultado um médico. Sua mãe, minha primeira esposa, e eu temos observado de perto, já que ele era bastante próximo da madrasta. Ela tentou entrar em contato com ele e pedir desculpas, mas ele não quer falar com ela. Ele começou a ficar impulsivo e teve acessos de raiva não relacionados a ela, e foi então que perguntei a ele se ele achava que se sairia bem com a terapia. Ele me disse o quanto se sentia traído pelo que ela havia feito, que a odiava, sentia falta de sua meia-irmã e queria que tudo fosse apagado, e eu realmente senti por ele. Acho que nunca conversamos tanto de coração para coração ou nos abraçamos em toda a nossa vida como fizemos nos últimos meses. Sua mãe realmente esteve ao meu lado durante a maior parte disso, e nós nos aproximamos bastante também. No início, ela me convidava para jantar algumas vezes por semana porque achava que não era saudável para mim passar tanto tempo sozinho em uma casa vazia. Agora estou por perto com mais frequência, e muitas noites por semana jantamos como uma família. Nossos pais têm notado isso e têm nos perguntado se, já que as coisas estão indo tão bem, consideraríamos uma reconciliação. Dissemos que estamos felizes com as coisas como estão, mas saber que todos estão falando de nós torna difícil para nós não falarmos sobre isso também.
Exceto pelo afeto físico, estamos agindo basicamente da mesma forma um com o outro como fazíamos quando estávamos casados, o que é reconfortante e acolhedor, mas em breve precisará de uma boa conversa longa. Tudo o que foi dito até agora é que nada será tentado ou mesmo discutido até que a vida de nosso filho se normalize. Essas mudanças o afetaram. Quanto à minha futura ex-esposa e como as coisas estão indo nesse sentido. Pelo que aprendi, ela está em um condomínio e está seguindo em frente com sua vida. Seus pais estão profundamente envergonhados pelo que ela fez, e em suas palavras, minha enteada frequentemente responde mal à mãe. Gostaria de informar a todos que ela está sofrendo gravemente ou está arrasada, mas não, parece que minha futura ex-esposa está indo arruinar a vida de outro cara. No entanto, cruzei caminho com Chris em um supermercado no mês passado. Ele ficou pálido e eu apontei para o meu irmão, o que não deveria ter feito. Ele começou a segui-lo e gritar variações de "Príncipe encantado da p*** aqui". O perdedor gordo vai comer as 2 pizzas antes de começar a mandar mensagens para sua esposa, pessoal. Forcei-nos a sair e vou fazer compras em outro lugar, embora tenha dado uma boa risada com isso. Fazenda 1 ano desde o dia D. Houve sequestro, agressão e hospitalização desde meu último post. Esta semana, há 1 ano, eu estava sentado, tentando processar minha ex-esposa me contando sobre seu ex, Chris, se aproximando dela com aspirações de escrever um livro com base no trabalho anterior deles juntos. Era uma fachada óbvia para continuar o caso deles em andamento, e eu fui tão estúpido por não perceber isso. De qualquer forma, a confrontei e a expulsei, e ela foi morar com seus pais, levando sua enteada com ela. Mantive contato com minha enteada por um bom tempo e ainda faço questão de estar presente para ela, mas ela passou por coisas piores do que qualquer um. Acho que vou dar uma atualização sobre isso primeiro. Minha enteada foi basicamente sequestrada por seu pai biológico algum tempo depois da minha última atualização. Eu já disse isso antes, mas o pai dela não é do meu país e tem cidadania do país de onde veio. A cada 2 anos, ele levava sua filha para seu país para visitar sua família, mas desta vez ele se recusou a enviá-la de volta para casa. Sua justificativa foi que nossa ex-mulher mútua era venenosa e ele queria sua filha longe dela. No final, ele deu o braço a torcer à pressão de sua própria família 2 meses depois e a enviou de volta, e não está retornando porque provavelmente será preso se voltar aos Estados Unidos. Então ele se afastou como uma boa influência em sua vida e a deixou nas mãos de alguém que ambos consideramos venenoso. As coisas não melhoraram a partir daí no lado da minha ex-esposa. Pouco depois que o divórcio foi finalizado, mas antes que seu ex-marido fugisse com a criança, ela começou a namorar um novo homem. Eu não estava ciente disso até que meus ex-sogros entraram em contato comigo para dizer que ela tinha sido hospitalizada. Ela e Chris, seu parceiro no caso, como muitos suspeitavam, começaram a dormir juntos novamente, e pelo que minha ex-sogra me contou, ela rompeu com ele novamente para perseguir um novo homem. Chris a levou para um hotel onde ele a surpreendeu dizendo que estava cansado de ser tratado daquela maneira. Quando ela tentou voltar para o carro, ele surtou, a ergueu sobre a cabeça e a jogou no estacionamento de concreto. Ele a atacou e foi embora antes de um bom samaritano intervir, depois pisoteou uma de suas mãos e a estrangulou com tanta força que ela ficou com hematomas roxos escuros e uma vértebra fraturada no pescoço. Felizmente, ele está atrás das grades agora e enfrenta uma série de acusações de agressão e talvez até tentativa de homicídio, mas eu não acompanhei os aspectos legais disso. Ela está em fisioterapia e em recuperação, já que também sofreu concussão no ataque e fica bastante confusa a maior parte do tempo. Não importa o que ela fez comigo, vê-la nessa condição parte meu coração. Minha enteada passa muito tempo comigo nos dias de hoje, já que estou tentando fazer o que posso para ajudar na situação. É compreensível que ela não esteja no melhor estado de espírito, mas passar tempo com meu filho, a mãe do meu filho e eu pelo menos lhe dá um lugar sólido para se apoiar. Isso deixa apenas minha primeira esposa, a mãe do meu filho. Muitas pessoas expressaram o desejo de nos reconciliarmos, e de muitas maneiras já fizemos isso. Nenhum de nós está pressionando o outro de volta a um relacionamento, mas discutimos nosso passado, a infidelidade que nos separou e o fato de que ela foi perdoada por mim. Não estamos oficialmente juntos novamente, mas não é incomum passarmos a noite na casa um do outro, e, no momento em que falo, já faz 5 dias desde que dormimos em casas diferentes. Dormimos separados, pois tenho certeza de que tudo isso confunde meu filho, mas já estamos sendo íntimos regularmente há mais de 1 mês. Está indo bem e sem pressão por algo além do que temos, e, por enquanto, está funcionando. Eu poderia continuar por muitos parágrafos, mas acho que vou encerrar esta atualização. E essa foi sua última atualização há 2 anos. Muito obrigado por assistir.
comente sobre a história e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.